Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o primeiro episódio da série Jesus do Princípio à Eternidade. Esse episódio tem como título O Princípio. O termo princípio e o termo eternidade, quando na Bíblia é relacionado à divindade, não fala-se de tempo como nós conhecemos o cronos, a cronologia, mas fala-se de atributos divinos. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, João descreve Jesus como um princípio. O interessante disso tudo é que João escreveu 2 livros, o Apocalipse e o Evangelho de João, e escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. O interessante aqui é o seguinte, é que tanto nas cartas quanto nos 2 livros de João, ele, quando vai falar de Jesus, ele utiliza o termo princípio. Eu vou ler com vocês agora, para mim, o verso que mais deixa claro o que é princípio quando se relaciona à divindade. Porque nos três escritos de João, o termo princípio que ele utiliza em grego é arché. É o mesmo termo que ele utiliza. Quando você lê princípio nos escritos de João, que foram escritos em grego, ele utiliza no original o termo arché. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte, preste atenção porque esse texto traz, às vezes, certas interpretações errôneas, por não conhecimento da palavra original. Tá? Preste atenção. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Esse Amém está com A maiúsculo, não é qualquer coisinha aqui não. Aqui é Jesus Cristo. A estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando você olha aqui na tradução feita para o português, diz que esse Amém é o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus é o princípio da criação de Deus. E nisso, algumas filosofias, alguns entendimentos, algumas interpretações utilizam esse texto para dizer que Jesus é uma criatura, foi a primeira coisa que Deus criou, é o princípio da criação de Deus. E se você olhar assim, realmente parece que tem base para isso. Mas a importância de você estudar o original é essa. A palavra axé, que aí está traduzida como princípio, não significa aquilo que foi criado primeiro, mas significa aquilo que, por meio dele, tudo foi criado. O que esse termo traz de princípio não é de ser a primeira coisa, mas que tudo existe a partir dele. Então Jesus não foi a primeira coisa a ser criada, mas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. É isso que o termo axé significa. Princípio no sentido não de ter sido o primeiro a ser criado, mas no sentido de, a partir dele, tudo se fez. Isso é lindo, né? Veja como estudar realmente a Bíblia na sua essência traz aí ênfases tão bonitas. E aí você entende porque lá em João capítulo 1, versículo 1, o mesmo João, eu quero deixar isso muito claro para você, Apocalipse foi escrito primeiro. Apocalipse não foi o último livro a ser escrito por João, mas foi o primeiro livro que João escreveu, foi Apocalipse. Tá certo? Então, ao escrever o Apocalipse, ele deixa claro que Jesus é o princípio. E em João, capítulo 1, versículo 1, ele inicia o livro deixando claro isso novamente e trazendo a ênfase de que Jesus não é criatura, mas é Deus e estava na criação. Olha que top! Lá em 1 João também ele vai falar de Jesus como princípio, aquilo que precisamos ter como princípio em nossas vidas. E aí você entende o seguinte, então Jesus ele é o princípio porque tudo existe a partir dele. Isso é bonito, né? Isso é top. E sabe o que é o mais interessante de tudo? É que Jesus ele quer ser o princípio também da sua vida. Ele quer ser o arché da sua vida. Arché. Ele quer ser o princípio da sua vida. Não simplesmente por ser o primeiro na sua vida, não é isso. Mas ele quer que na sua vida tudo aconteça a partir dele. Que ele possa ser aquela pessoa que vai fazer tudo acontecer na sua vida. Mas isso, se você permitir. Permita hoje, que Jesus seja o princípio da sua vida. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado deste vídeo e acompanhe também
toda essa série. Deus te abençoe. Ele te ama muito. Deixe ele ser o princípio da sua vida.